Estamos agora dando continuidade à rodada de entrevistas do segundo dia com o candidato à Prefeitura Paulista, o senhor Fábio Barros, que vem pelo PDT. No primeiro momento, os diretores sindicais, eu, Gilberto Sabino, presidente próprio, Ana Rita, diretora sindical, Marcela Silva e Iramar Vasconcelos, também diretoras sindicais, irão fazer uma pergunta ao candidato Fábio Barros. No segundo momento, o advogado Machado Dias enviou o advogado Rinaldo Dias para realizar uma pergunta ao candidato. Posteriormente à pergunta do candidato, haverá as perguntas dos professores da Rede Municipal de Ensino do Paulista, que enviaram suas perguntas por WhatsApp, Instagram e Facebook. Após isso, o candidato terá 2 minutos de consideração final. Candidato, por favor, se apresenta. Meu nome é Fábio Barros, eu sou candidato a prefeito pela cidade de Paulista, pelo partido PDT, e hoje aqui estou na condição de cidadão da cidade de Paulista, professor, mas também alguém que tem uma história na cidade. São 12 anos, vou fazer agora, de tarefa política direta, como vereador, como presidente da Câmara, secretário, e nesse momento nos colocamos à disposição da cidade para uma mudança que nós consideramos uma mudança verdadeira, aquela em que apresenta à cidade um plano em que a cidade possa mudar e crescer a partir do potencial que Paulista tem e que eu acredito que tantas pessoas que moram na nossa cidade acreditam e que apostam nessa mudança. Obrigado, candidato. Começarei agora com as perguntas. Paulista já foi referência por possuir um parque industrial forte. Em seu projeto de governo, existe algum plano para essa área? É o principal projeto. Na verdade, nós acreditamos que, entre tantas políticas, a questão do emprego hoje é algo fundamental. Paulista já foi a cidade da indústria têxtil, mas hoje Paulista se encontra numa situação muito difícil. De cada 100 pessoas na nossa cidade, 10 têm emprego formal. E, infelizmente, 90 ou estão na informalidade ou estão desempregados. Isso é muito grave porque a economia do nosso município está muito fragilizada naquilo que a gente chama de economia local, do arranjo local. Nossa proposta é transformar Paulista na cidade das confecções. E isso é possível porque Paulista tem um potencial muito grande. Primeiro, por estar à margem da BR-101, que cruza toda a nossa cidade. Estamos muito próximo do porto, que é o Suape. Nós não só podemos receber insumos, que são tecidos principalmente, e outros insumos da confecção, como aviamentos e outras estruturas que são necessárias para instalar na nossa cidade aquilo que a gente chama de parque industrial da confecção. Nós podemos receber não só pela BR-101, mas também pelo porto, tecido e outros produtos que podem vir, inclusive de fora do Brasil. Da mesma forma que podemos, e acreditamos nisso, exportar. Então, Paulista tem um potencial muito grande. A ideia é transformar Paulista nessa cidade, investir 10 milhões em formação de pessoas e 25 milhões em equipamentos, através de um projeto que nós chamamos Banco do Povo, que é garantir que as pessoas possam receber o equipamento, uma vez treinado, uma vez preparado pelo sistema Senai Certex e outros sistemas que nós vamos oferecer. Nós também acreditamos que o município tem responsabilidade de fomentar a economia local. E aí, com o Banco do Povo, não só para a confecção, mas em especial para as confecções, nós garantimos os equipamentos que poderão ser financiados pela Prefeitura. Então esse é o nosso principal projeto, mas não quer dizer que Paulista se encerra só com as confecções. Nós podemos garantir emprego através de outras atividades e outras ações que o município irá realizar. A exemplo do transporte público, que você pode hoje empregar, quando quem está hoje no transporte público não tem emprego, é subemprego, porque eles não têm carteira assinada, não tem nenhum tipo de seguridade social, e nós vamos transformar Paulista na cidade onde o sistema de transporte será um sistema de transporte próprio, e com isso nós vamos garantir 1.200 empregos diretos. Isso significa fomentar a economia local para que quem ganha dinheiro na cidade venha investir na cidade, comprando na padaria, no supermercado, fazendo com que a economia da nossa cidade cresça, que hoje está enfraquecida principalmente por causa do desemprego. Obrigado, candidato. Candidato, a LDB estabelece a oferta prioritária de educação diferenciada na zona rural, atendendo às peculiaridades. Nos últimos anos, foi fechada uma escola da zona rural e os estudantes transferidos para uma área vizinha. Como o senhor pretende atender essas necessidades da população rural em Paulista?
Não só a LDB, mas o Estatuto da Criança e Adolescente é bem claro quando diz que o poder público tem responsabilidade de garantir escola próxima onde a criança mora. Isso é uma prioridade para que a criança não tenha que se deslocar, mesmo que ofereça o transporte, porque a escola deveria estar sempre onde a comunidade da criança está inserida, a escola deveria estar sempre ligada à comunidade onde a criança está inserida. Essa ideia de tirar a criança do seu espaço de convivência comunitária e levar através de ônibus escolares para escolas distantes, isso é um erro. Isso é um erro estratégico, isso é um erro político e tem uma interferência diretamente na educação. Nossa proposta é para que todas as crianças que moram em Paulista, seja em qualquer comunidade, seja em uma zona especial de interesse social, que é uma comunidade mais carente, ou não, possa estudar perto da escola e não distante. Porque isso, inclusive, causa transtorno. Tem que sair mais cedo, corre risco porque está no trânsito, a mobilidade cada vez mais arriscada, inclusive também para as crianças, sem contar que os ônibus que transportam as crianças hoje em Paulista é uma vergonha, porque falta esses ônibus de segurança. Eu estou falando de segurança estabelecida no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Isso nós não vamos permitir. Nós vamos voltar a ter escolas nessas regiões, onde hoje foram negados o direito da criança estudar. E a nossa ideia é sempre aumentar o número de escolas e sempre quanto mais próximo da criança aonde ela mora. Um exemplo da escola Carlos Wilson, um exemplo, no Janga. Na minha opinião, aquela escola, por mais estrutura, por maior tamanho que ela tenha, ela está muito distante das comunidades de entorno, gerando um transtorno muito grande para as crianças que precisam ser transportadas por ônibus para chegar até aquela escola. Então, quem governou no passado e não teve cuidado com isso, pode ter certeza que a nossa gestão tratará a educação com muita responsabilidade, a começar interligando a comunidade escolar ao espaço da escola. Porque a escola não é só para a criança, ela é principalmente para a criança. Mas a escola é um instrumento dentro desse conjunto político de relação com a comunidade escolar. Eu estou falando dos vizinhos, das lideranças comunitárias, das pessoas que moram na comunidade. Então, como fazer isso se a escola não está no mesmo espaço onde a criança mora? Então, para nós é uma prioridade, sem sombra de dúvida. Obrigada, candidato. Candidato, sem respeitar a paridade assegurada no Plano Municipal de Educação, foi criada a Lei Municipal da Escola Integral. Essa lei exclui estudantes oriundos da rede estadual e determina que toda a gestão dessas unidades escolares sejam de indicação do prefeito. Também é exigido dedicação exclusiva dos professores, o que torna inviável para muitos dos professores da nossa rede a possibilidade de se candidatarem à oferta destas vagas. Será uma grande perda, pois temos profissionais com pós-graduação, mestrado, doutorado, que não poderão fazer parte do quadro dessa escola. Se for eleito, como efetivará essa lei? Fica evidente na sua pergunta de que quem governa não respeita o professor e nem respeita o servidor. Nós precisamos primeiro entender que aqueles que estão na ponta, que executam a tarefa, que são os professores, que são todos que compõem a equipe de educação, aqueles que formam a educação no nosso município, precisam ser respeitados, valorizados e, principalmente, é preciso dar prioridade a esses profissionais para que eles possam, de fato, cumprir uma tarefa que já é deles, não só constitucionalmente, mas também legal, porque são pessoas que foram concursadas para esse fim. Então, primeiro ponto, valorização do professor, valorização do educador e de todos que compõem a educação no município. Escola integral é um passo importante. Eu não sou contra a escola integral. Eu acho que escolas integrais, elas precisam existir. E elas são um avanço de verdade. Agora, para isso, é preciso resolver problemas antigos. A começar pela questão democrática. Eu não consigo entender uma escola pública onde as pessoas que estão ali, que eu chamo de comunidade escolar, não tenham direito, um exemplo, de forma democrática, escolher quem será o gestor da escola. Então, para começar hoje, todas as escolas públicas municipais de Paulista deveriam ter gestores eleitos pela comunidade escolar. E é isso que nós vamos fazer, porque isso garante uma relação muito forte de respeito por uma construção coletiva. É preciso construir as coisas de forma coletiva, inclusive na gestão. Outra coisa importante é que o município pode e deve, vamos fazer, é ter recursos específicos para serem administrados pelos gestores, sem que necessariamente passe pelo secretário de Educação ou por qualquer outro integrante da equipe técnica. Os gestores das escolas públicas municipais, eles podem receber sim
uma reserva de recursos que eles podem destinar a atividades e tomar decisões locais na escola, junto com o alunado, junto com os professores, junto com a comunidade escolar, desenvolvendo atividades com esse recurso, prestando conta, naturalmente, porque é recurso público, mas tendo a capacidade de gestão garantida, não só na garantia de que seja democrática essa escolha do gestor, mas que também ele possa gerir, ele possa ter a oportunidade de ter recursos públicos em suas mãos para botar em prática atividades locais, porque cada escola tem sua particularidade. Você pode ter uma escola numa comunidade onde existe um elemento cultural específico, e aí é preciso que naquela escola o gestor tenha a disponibilidade do recurso e a liberdade para que junto à comunidade escolar criem projetos específicos para cada escola, além dos programas gerais que devem ser empregados pelo sistema de educação do município. Então, não concordo com o que foi feito, eu acho um absurdo, e como essa escola não entrou em vigor, pode ter certeza, revogarei imediatamente em 1º de janeiro essa lei, porque o poder executivo ele pode a qualquer tempo revogar uma lei, e vamos transformar essa lei numa lei verdadeiramente viável, que é aquela em que todos participam, inclusive os sindicatos, os professores e todos que integram a educação. Pode contar comigo. Obrigada, candidato. Candidato, qual é a sua proposta com relação à ordenação do transporte complementar, as COMs, na cidade? Primeiro, os combeiros transportam pessoas na cidade de Paulista há 50 anos. Nós estamos falando de meio século de transporte da cidade de Paulista, que chamam de complementar, mas não complementa nada. Chamam de alternativo, mas não é alternativa a nada. Na verdade, Paulista não tem um sistema de transporte público municipal eficiente em vigor. Não é culpa dos combeiros, não é culpa dos permissionários. A culpa é de um governo inconsequente e irresponsável. Que na Secretaria de Mobilidade não tem engenheiro de tráfego, nem de trânsito. Então você tem uma ideia da inutilidade dessa secretaria. Uma cidade que tem 100 mil veículos cadastrados no Detran. Uma cidade que está entre as 100 maiores cidades do Brasil. Uma cidade grande, de grandes problemas, mas sem gestores para tomar decisões sérias. Eu não vou tirar nenhum bombeiro da rua. Teremos uma licitação, mas no tempo certo. Que tempo certo é esse? Fui autor da lei, encaminhada ao prefeito na época. O prefeito, inclusive, afastado, agora, recentemente. E essa lei garantia 3 anos para que os permissionários, os combeiros, se preparassem para um processo licitatório. Por quê? Isso era um mínimo de decência e responsabilidade com esses trabalhadores, que na prática são mais de 1.200 envolvidos, entre quem dirige Kombi, quem é combeiro, quem está no sistema ajudando, porque eles não existe um controle de trânsito, quem faz o controle de trânsito são pessoas que eles contratam. Incrível isso, e ao mesmo tempo as pessoas, onde eles tomam café da manhã, jantam, almoçam, tudo isso é um sistema que está desorganizado de forma caótica mesmo, mas que nós vamos organizar. Então assim que nós assumimos, vamos preparar os combeiros. Se vai demorar 1 ano, 2, para que eles se preparem para a licitação, não há problema, mas eles serão preparados, para que a gente tenha um novo modal saindo de Kombi para micro-ônibus. Às vezes as pessoas querem tirar os combeiros, não, pelo contrário, nós teremos mais combeiros envolvidos nesse sistema de forma ordenada, com bilhetagem eletrônica, com um ganho financeiro maior. Hoje eles ganham muito pouco, chegam a empatar, chega no final do mês o que eles têm que pagar de manutenção do veículo, combustível, pagamento do cobrador, quando eles vão para a conta final sobra tão pouco, que é uma situação muito deprimente para eles também. E outra, às 6, 7 horas da noite, as Kombis param no município, são 14 linhas que param, você não consegue transitar na cidade. Isso é muito ruim para a economia da cidade, isso é muito ruim para Paulista. Mas nós vamos ter o tempo certo para fazer isso, nós não vamos atrapalhar ninguém que já está no sistema, vamos acolhê-los, vamos prepará-los para o processo licitatório e eles serão, aí sim, permissionários de um sistema municipal de transporte com bilhetagem eletrônica, com a mesma passagem de R$3, que é hoje, mas deixando por mês R$1 milhão em impostos, que inclusive podem ser utilizados para a educação. Então é preciso a gente entender que o município precisa utilizar a sua própria riqueza para transformar em mais riqueza, porque a maior riqueza de um município é a educação. Então se a gente consegue dinheiro de impostos públicos e transforma isso em programas de educação, pode ter certeza, só quem ganha é a cidade. Nesse momento agora, o escritório Machado Dias, por meio do advogado Rinaldo Dias, fará a pergunta ao candidato Fábio Barros. Candidato, o senhor tem ciência, né, que o município recebeu recentemente um valor de mais de 60 milhões de um precatório, né, oriundo de uma ação do Fundef. Esse valor, essa verba, parte deve ser destinada aos professores, né, por força de lei. Inclusive o sindicato, né, ingressou com ação em 2017 para tratar dessa questão.
caso o senhor seja eleito, o senhor tem alguma proposta a respeito dessa verba? Se vai haver algum repasse? Muitos municípios no Nordeste estão realizando acordos com a classe de professores e garantindo esse repasse da verba. O senhor, como prefeito, garantiria esse repasse da verba aos professores? Com absoluta certeza, vamos garantir esse pagamento aos professores. Primeiro, porque é uma questão ética, é uma questão de justiça, isso é uma questão de que qualquer gestor que tem um mínimo de compreensão do que foi o Fundef deve hoje tomar por conta de que os professores foram lesados nos últimos anos. Se o recurso do Fundef veio a menos, ano a ano, significa que todos os acordos que foram feitos de pagamento de salário dos professores também foi a menos. Esta lógica jurídica ela já está percebida por diversos prefeitos pelo Brasil. Não farei diferente. Os 60% que cabe aos professores serão destinados aos professores. Mas eu queria lembrar aos professores hoje, aproveitando, que no dia 4, eu não sei se vamos apresentar essas ideias após o dia 4 ou antes do dia 4, mas eu imagino que antes. Agora no dia 4 teremos uma sessão na Câmara de Deputados Federais. E essa sessão é para derrubar o veto que foi feito a uma lei federal que já facilitaria todo esse processo. Mas independente dessa decisão, vinda do governo federal, que não impede os prefeitos de tomar essa decisão, eu irei pagar os 60%. Os 40% restantes, nós vamos discutir com a comunidade escolar, a começar pelo sindicato, a conversar com os professores, com todos os educadores e com a sociedade, como esse investimento deverá ser feito na educação. Eu tenho algumas propostas. Uma delas é que desses 40% do Fundef, nós tenhamos atenção à primeira infância, que está sendo negada, negligenciada e simplesmente abandonada por muitos anos. Nós só temos 5 creches, recentemente mais uma foi criada. Inclusive essa creche foi inaugurada durante um período de pandemia, sem professores e sem alunos. Mas isso mostra o despreparo, o descompromisso com a educação. Nós precisamos, com parte desse recurso de investimentos em educação, aumentar o número de creches para que a educação infantil seja aplicada, pelo menos com mais qualidade na cidade. Que 5 creches já tem no máximo 700 crianças, mas nós temos 25 mil crianças em situação, ou melhor, em idade de creche. Por isso nós não vamos negligenciar, sob hipótese nenhuma, esse recurso do Fundef que está em caixa e que inclusive já encaminhamos para o Ministério Público um pedido de informação, como também ao atual prefeito, para que esse recurso não seja gasto um centavo, para que no próximo ano seja investido na educação do nosso município e principalmente no rateio para todos os professores aposentados, pensionistas e que estão na ativa nas escolas e no sistema de educação do nosso município. Obrigado, candidato. Agora, nesse momento, o senhor fará aqui um sorteio, um papel, entregar ao diretor para ele ler a pergunta e responder. Candidato, qual o seu projeto para a melhoria das escolas? As escolas públicas municipais precisam, do nosso município em Paulista, precisam, antes de tudo, ter uma requalificação dos seus espaços. Como eu falei, que parte do recurso do Fundef tem que ser destinado à melhoria da qualidade de ensino. E as escolas precisam ser reformadas, inclusive algumas escolas precisam ser construídas. É preciso que esse recurso e outros recursos advindos, não só de uma boa política de administração pública, a começar diminuindo gastos públicos, e aí eu falo que é importante fazer uma reforma administrativa para que muito recurso que está sendo jogado fora, na minha opinião, possa ser destinado àquilo que seria a política essencial de um município, que é a educação. Eu estou no PDT, e a história do PDT é uma história muito bonita, marcada por grandes gestores que atuam na educação, a começar por Brizola, no Rio de Janeiro, com os CIEPs. E não podemos esquecer o que vem acontecendo hoje no Ceará. Então eu conversei muito com o André Figueiredo, que é um deputado federal, que hoje é o líder do PDT da minoria na Câmara Federal. Conversei com vários gestores do PDT e nós temos projetos que vão ser apresentados à sociedade, mas não por decisão pessoal. Nós vamos discutir. Tudo que eu estou falando vai partir de um princípio muito importante, que é um espaço democrático, participativo e transparente. Então os professores, os educadores, todos, a sociedade precisa discutir que modelo nós queremos para o Paulista. Nós vamos apresentar um modelo, mas ele passará pelo crivo da sociedade.
Porque são as pessoas que vivem e convivem todo dia com esse sistema, seja uma mãe, um pai, um responsável, a criança, né, até mesmo um adolescente. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente vai fazer, mas que a educação seja de fato prioridade. E para isso nós precisamos requalificar as escolas. E nós vamos fazer isso com investimento público maciço, porque a principal bandeira política será a educação, independente de qualquer outra política que nós vamos aplicar. A nossa marca, quando terminarmos o mandato, será a marca de um governo que optou pela educação. É assim que nós pensamos. Obrigada, candidato. Mais uma vez? São mais três. Pode passar para Candidato. É forte e constante a interferência política dos vereadores dentro das escolas municipais e seus bairros de atuação. Qual será a sua posição para resgatar a autonomia das escolas diante dessa situação? A minha postura com relação à presença de vereadores em escolas públicas será a minha história de vida. Eu nunca entrei numa escola para tomar qualquer posição política que interferisse na gestão da escola. Então, quem tem uma história como eu, de não interferir sob hipótese nenhuma em nenhum órgão público, mesmo na condição de vereador, não que isso revele ao vereador esse direito, sob hipótese nenhuma também, nós não vamos permitir. Primeiro, que a escola vai ter gestor democrático. E um gestor, quando é democrático, ele não é indicado pelo vereador. Então, a possibilidade de interferência mais comum é vereador indicar diretor de escola. E isso nós não vamos permitir. Porque você pode até indicar uma pessoa que possa ser competente, mas não pode ser o acaso. Os gestores que irão, por exemplo, ocupar a condição de gestor de forma democrática nas escolas públicas municipais de Paulista, serão, antes de tudo, oportunizados ao sistema que todos os professores que queiram fazer o curso de gestores, não é? No dia 1º de janeiro, assumir a prefeitura, no outro dia fazer uma seleção interna e daqui a pouco fazer uma eleição comunitária para eleger o gestor da escola. Não pode ser assim. Primeiro, o gestor, o secretário ou a secretária de educação tem que ter a responsabilidade de abrir um espaço de formação para gestores de escolas públicas. Todos os professores seriam oportunizados o direito de fazer essa capacitação junto com universidades que se propõem a fazer isso de forma conveniada, ter um prazo de capacitação e formação desses gestores que desejam disputar a eleição interna, que será uma eleição comunitária, e todos aqueles que se habilitarem no curso de gestores ter o direito de fazer e participar do processo eleitoral. E aí sim, nós teremos a autonomia da escola. Essa autonomia ela é sagrada. Ela não deveria jamais sofrer interferência, não só dos vereadores, mas não sofrer interferência de nenhum político, inclusive do próprio prefeito. Do próprio prefeito. Porque às vezes o prefeito não é o vereador não, é quem mais interfere na escola. E a escola precisa ter autonomia e cumprir o seu papel constitucional, cumprir o seu papel na nossa sociedade de formação, educação, e sem que haja essa intervenção política desnecessária e que só prejudica a educação no nosso país, não diferente na cidade de Paulista. Tem mais 10 vezes, esse e outro. Ainda tem mais uma? Vamos lá. Acho que eu peguei duas, não foi? Não. Candidato, a legislação educacional estabelece a necessidade de um profissional de apoio ao trabalho docente na educação infantil, em creches e escolas. Como o senhor pretende regularizar essa situação na rede municipal? Concurso público. O caminho é o concurso público. Nós precisamos fazer de imediato um bom diagnóstico da situação hoje, de como o sistema está sendo, vamos dizer assim, conduzido na cidade. Você tem uma ideia, os AEE, que são os auxiliares que estavam no município em grande quantidade nas escolas, eram estagiários sem a supervisão de um profissional qualificado. O estagiário ele tem que estar sob supervisão, mas neste governo que estava aí, os estagiários eram profissionais, que isso é um absurdo, inclusive foi denunciado ao Ministério Público, e eu acompanhei o trabalho do sindicato, sei o que vocês fizeram, daquilo que vocês comunicaram ao Ministério Público, da importância do município tomar medidas imediatas para a solução. Não há outro caminho. Primeiro é saber exatamente onde estão as falhas, aonde estão as vagas desses profissionais, a falta deles, e de imediato concurso público. Não há outro caminho, e esse caminho é o caminho que hoje, inclusive, o Ministério Público obriga que os municípios façam. Mas não é precisar nos obrigar não.
Nós vamos fazer concurso público não só para a educação, vamos fazer concurso público também para a saúde, vamos fazer concurso público para a segurança pública, porque é incrível que um candidato chegue, um exemplo, numa entrevista e diga que Paulista está muito bem, tem 100 guardas municipais com uma cidade de 330 mil habitantes, é no mínimo assim uma loucura. Nós precisamos de 300 guardas municipais, mas não para estarem armados, não para fazer algum tipo de ação militarista, como se fosse polícia, não é isso. A guarda municipal tem características próprias. Então, um exemplo, nós precisamos ter a guarda municipal, o efetivo que vai trabalhar junto de apoio às escolas, a guarda municipal, o efetivo que vai trabalhar protegendo as áreas ambientais que existem na cidade, que estão sem nenhuma vigilância ou proteção. A guarda municipal, nós vamos ter um grupo de pessoas também ali, de guardas, que vão estar na orla, ocupando um espaço turístico ou em outros espaços turísticos, mesmo que não seja a orla, para estar ajudando nesse processo, então, não só da segurança, mas da informação. Nós precisamos de guardas municipais, um exemplo, para criar um programa chamado Mulher Vítima de Violência. Então, um exemplo, para que os guardas também possam atuar nessa área. Então, quando eu penso essa questão dos espaços vagos, por falta de profissionais, não há outro caminho, não pode ser contrato, não pode ser comissionado, isso aí é uma vergonha. Nós precisamos de fato fazer um concurso público e vamos fazer. Então todos os auxiliares e todos os profissionais necessários para a educação serão concurso público, inclusive porque isso tem um rebate na nossa Previdência. Hoje todos os comissionados recolhem para a Previdência geral, mas não recolhem para a Previdência nossa, que é própria. Quanto menos recolhe para a previdência própria, mais arriscado é o futuro dos nossos servidores na nossa cidade. Falta qualidade e afeta diretamente o futuro dos nossos servidores. E isso nós não vamos permitir. Vamos mudar essa estratégia aí. Obrigada. Qual a sua proposta para a melhoria da saúde pública e da merenda? Primeiro, é inaceitável, e vou começar de trás para frente, é inaceitável que no município como Paulista não exista um conselho de segurança alimentar e nutricional em vigência. Eu briguei contra isso, denunciei o Ministério Público, participei da primeira conferência que aconteceu ano passado, depois de 8 anos desse governo, a primeira conferência, e chamei a atenção da secretária de saúde, que estava presente, de que se ela dava embutidos, estou falando de salsicha, diariamente para os filhos dela. Não fiz nenhuma pergunta insultando o filho de ninguém, porque eu disse, para as minhas filhas, eu não dou esse tipo de alimento. Se eu não dou esse tipo de alimento para as minhas filhas, por que eu vou admitir que uma escola tem uma merenda tão desqualificada ao ponto de aumentar o risco de hipertensão arterial infantil? Você vê, durante 8 anos, nenhum profissional de saúde da cidade de Paulista, nenhum, fez exames periódicos. Quem cuida da gente não é cuidado pelo município. Se o município não cuida dos cuidadores, avalie dos cidadãos. Então, as enfermeiras, médicos, técnicos, auxiliares, ACS e outros, todos são importantes, mas nem eles tiveram direito de fazer um simples exame periódico. Nenhuma criança das nossas escolas passou por uma avaliação sobre hipertensão arterial infantil, que é gravíssimo e silencioso. E a alimentação que hoje é apresentada no nosso sistema, nas escolas de Paulista, aumenta o risco de doenças graves, inclusive obesidade, porque os embutidos são um risco à saúde humana, inclusive quando essa criança está em desenvolvimento. Então isso é muito grave. Então, primeiro, nós não vamos, sob hipótese nenhuma, negligenciar, primeiro ato, instalação do conselho. Esse conselho tem que estar livre do governo. Não pode ter governo dentro de um conselho. Ele tem que ser realmente paritário, mas ele precisa ser paritário, mas com autonomia de conselho, para cobrar do município aquilo que o município hoje não faz. Nós faremos. Outra coisa importante é a saúde. A saúde está abandonada em Paulista. Nós precisamos de uma urgência e emergência odontológica e uma urgência e emergência normal e odontológica nas praias. Naquela região toda não tem nada, 24 horas. Não precisa ser uma UPA, não. Nós vamos pegar a policlínica que fica no Beira-Mar e transformar essa policlínica na unidade de urgência e emergência 24 horas. O Adolfo Speck, que fica em Arthur Lundgren, nós vamos transformar também numa urgência e emergência odontológica 24 horas.
E onde hoje nós temos a Policlínica Torres Galvão, nós vamos transformar na primeira unidade pediátrica de urgência e emergência, que a cidade também não tem. Fora isso, as unidades básicas de saúde, elas precisam de fato funcionar. É preciso não só fazer reforma em prédio, mas é preciso ter médico e remédio. E as pessoas terem consultas, ou marcarem suas consultas através de um celular, fazendo uma marcação simples, como acontece em qualquer lugar no mundo. E mais de 2.000 cidades já fazem isso no Brasil. Então é inaceitável Paulista ser tão grande e tão incompetente na atual gestão, ao ponto de não garantir. Nós vamos garantir isso. E os exames, que hoje demoram 3 meses para sair, exames simples, as pessoas precisam ter acesso a exames especializados, e as policlínicas farão esse papel. E outra coisa grave, e aí envolve diretamente de novo a educação. Crianças que são, muitas das vezes, sem diagnóstico, colocadas como crianças em situação de crianças especiais, mas que ainda não têm o diagnóstico, porque na cidade não tem psiquiatra infantil, nem neurologista infantil, e consequentemente nós temos aí uma deficiência gigantesca de atendimento às crianças. Obrigado, candidato. E agora o senhor terá 2 minutos para as considerações finais. Vamos lá. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder participar de uma sabatina como essa. Meu desejo era muito mais que uma sabatina, era um debate, para que a gente pudesse, com todos os candidatos, fazer um aprofundamento do que é realmente a cidade de Paulista, a partir das suas políticas, das suas deficiências, das suas dificuldades, mas principalmente do potencial que Paulista tem. Paulista é uma cidade que pode ser muito forte, muito rica, mas é preciso que haja um gestor que realmente tenha respeito a Paulista, respeito às pessoas e que, de fato, pela primeira vez, apresente um plano para a cidade. Eu convido a quem quiser conhecer o nosso Plano Municipal de Desenvolvimento e ao nosso site, que é fabio12.com. Lá você tem acesso a todas as nossas propostas e conhece todas as nossas ideias. Aprofundamos ali não só com a discussão com as pessoas, mas com técnicos, com universidades. Foi algo muito pensado, muito cuidadoso para apresentar uma proposta séria para a cidade. E isso nós só poderemos fazer com capacidade de gestão. De cada R$10, quem diz isso é o Banco Mundial, de cada R$10 de recurso público no Brasil, R$2 vai embora com a corrupção. Significa 20%. Mas R$4, gente, vai embora com a má administração. A má administração causa maior prejuízo do que a corrupção. Agora você imagine um governo onde tem corrupção e má administração. O ralo é gigantesco, causando um prejuízo que, com certeza, poderia salvar vidas, educar pessoas, preparar pessoas para um ambiente do trabalho, para o mundo do trabalho. E, infelizmente, essa falta de responsabilidade política é o que está afetando diretamente o nosso município. Pode contar comigo, essa é a nossa proposta, esse é o nosso sentimento, transformar Paulista numa cidade que nós desejamos. E eu queria, para finalizar, dizer, Gilberto, da importância do sindicato dos professores na cidade de Paulista. Essa independência política e essa defesa pela educação é fundamental para mudar uma cidade do porte de Paulista. Então, muito obrigado a vocês todos e a todos que nos assistem e nos assistiram durante essa entrevista. Obrigado, candidato, pelo elogio e parabéns.